1h35 no Acre. Boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta. Laércio, você pode diminuir essa musiquinha, meu príncipe? Já pode diminuir essa música? Você pode apertar o biloto? Rapidinho. Olha, tem duas situações que a gente precisa conversar, né? Rapidamente, antes de conversar aqui, chamar a conselheira do TCE, Nalu Gouveia, que agora ela está como diretora da Escola de Contas. Tem uma missão importantíssima, Nalu. Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Mas é preciso... o Gazeta Entrevista não pode se omitir em relação... Como é que eu chamo isso, hein? A essa omissão, exclusão, ingerência, como é que a gente chama isso? Porque qual é o déficit habitacional do Acre hoje? Gira aí em torno de 25 a 30 mil habitações? Uma pergunta que nós precisamos responder. E olhe que aqui estou estudando todas as palavras que eu estou falando, né? Para manter o decoro. Então vamos lá. São 25 a 30 mil? Vamos arredondar para 30 mil? Para não ter problema. 30 mil unidades habitacionais? Perfeito. A pergunta é, nesses 5 anos da gestão de Gladson Cameli, qual foi a política pública aplicada, executada na área de habitação? Será que você poderia... O Laércio já apresentou ali a forma como você pode mandar o WhatsApp. Você poderia me lembrar aqui? Aí, ó, 99989-1042. Lembra para mim aqui, qual foi a política pública que o atual governo do estado do Acre formulou na área de habitação? Porque, ora, se nós temos um governo que, pelo menos até onde esta memória se lembra, não tem nada executado na área de habitação popular, bem lembrado, na área de habitação, então, o governo acharia mesmo que a comunidade não iria reagir de alguma forma? Iria ficar 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos parada? Alguma reação teria que haver, mas é óbvio. Olha, se o Laércio puder colocar... O Laércio, por gentileza, se você já puder colocar aí a imagem que eu lhe mandei por último, você pode colocar? Veja, isso aí, ó, é o tratamento que é dado à política habitacional do governo atual. Olha, um sniper. Um sniper. O que eu quero perceber, eu não estou culpando o sniper, por favor, não é isso a questão. O policial, todos os policiais aí, aliás, eles estão cumprindo uma ordem da justiça. Agora, essa é a resposta que se dá a uma ausência do governo? Essa uma pergunta. Não é com sniper que se vai resolver o problema da política habitacional. Esse é um ponto. O segundo ponto que é difícil de entender, você pode voltar, o Laércio. O que fundamenta a decisão judicial? Porque se nós temos um governo que executa a política pública em habitação e a comunidade responde fazendo ocupações, aí não, né? Aí não. Mas não é o caso. Então, qual foi o entendimento da justiça para que pudesse dar este respaldo para o Estado? Não é? É uma situação muito delicada. Eu estou aqui tentando tirar de cena qualquer tipo de contaminação, estou só tentando entender o problema como o problema se apresenta, não é? Há ausências de todo lado. Por exemplo, a própria comunidade precisa entender que uma coisa é invadir, outra coisa é ocupar. Você ocupa com método, você ocupa fortalecendo a própria comunidade. A ocupação Marielle Franco tem uma cozinha comunitária, tem uma cozinha solidária, tem horta, estão planejando fazer uma escola, estão ali tentando dar à comunidade aquilo que o poder público não oferece. Então, ocupação é diferente. Isso é uma coisa difícil até para nós da imprensa entendermos.
Nós entendemos tudo como invasão. É invasão. Aí tem uma outra característica, um outro argumento um pouco cínico. É aquele do tipo, Itaã, você não sabe que nesta ocupação ali, nesta invasão, tem pessoas da facção criminosa. Por favor, né? Olha, facção criminosa tem em todo canto por aqui, meu amigo. Por que não estaria lá? Agora, dar esse tratamento criminalizado, o problema está antes também, né? Pela lógica do poder, e com isso eu encerro, pela lógica do poder, quem está do outro lado do balcão no governo, foi um professor que ensinou faz tempo, né? Faz tempo, faz mais de 500 anos. Teve um professor que ensinou, camarada, para se manter no poder, se tiver que tomar uma medida dura, tome uma única vez com força. A porrada é única de uma vez só. Tudo bem. Nem isso o atual governo consegue obedecer a essa lógica desse manual que é antigo, mas é eficaz. Por quê? Porque se tivesse tido essa leitura, nós não teríamos o Terra Prometida como está do tamanho que está hoje. Teria tido uma ação de governo imediatamente no ninho. Mas deixou crescer, foi crescendo, foi se omitindo, não foi tendo ação, temos esse problema. Com isso, eu encerro. Conselheira Ana Lu Gouveia, boa tarde, seja bem-vinda. É uma pena que nesse clima tão tenso, né? Boa tarde. Boa tarde, Tan. Quero também aproveitar e prestar minha solidariedade aos moradores, às moradoras lá da Estrada Irineu Serra e dizer da tristeza que a gente vê essas cenas. A gente vê essas cenas com muita tristeza, com muita preocupação. Eu sou moradora ali do Tucumã e é muito bom ter casa. Eu lembro que quando eu fui sorteada lá naquela casinha, era só uma bandinha. Aquela época eu morei inclusive mais de 15 anos só na bandinha. Depois eu consegui fazer a outra bandinha. E essa casa que eu fui sorteada, minha filha nasceu lá e mora lá. Eu comprei outra lá no Tucumã, lá na frente. Agora eu moro lá na frente para o parque. É tão importante ter uma casa, é tão bom ter uma casa, e aí a gente vê as crianças, pessoas de idade, senhores, senhoras, naquelas cenas, é uma cena que nos deixa muito triste. É uma cena que eu recordo algumas Lembra a Chica Marinheiro, né? Você lembra da Chica Marinheiro? Lembro da Alcinete Damasceno ganhando repórter daqui, inclusive. Sim, daqui. Ela e o Josenil. O Josenil foi uma das matérias mais lindas, eu não consigo nunca esquecer, estava contando para as meninas lá dentro. Então, a gente fica muito triste com esse tipo de cena, a gente fica muito triste porque uma das coisas mais gostosas na vida é ter casa, é ter um rumo. É ter onde descansar, é ter, depois do dia todinho de trabalho, você voltar para o seu lar. Lá é uma coisa muito boa. Então, minha solidariedade. Bom, vamos conversar sobre o nosso assunto de hoje. Você assumiu, eu disse no início que você assumiu uma missão danada, que foi a direção da Escola de Contas, não é? Eu acho que você poderia aproveitar a oportunidade e explicar esse trabalho, porque tem muita gente que não entende qual é o espírito da coisa, da Escola de Contas que existe lá no TCE. O Tribunal de Contas, a nível de Brasil, uma das funções dele, a função principal é fiscalizar o dinheiro público. Todo o dinheiro que a gente paga, que a gente tira de cada um cidadão dos nossos impostos, quem faz essa fiscalização é o Tribunal de Contas, que tem essa função de fiscalizar, mas tem também a função de capacitar o gestor para que ele também possa atuar de forma competente, de uma forma que possa realmente aquele dinheiro chegar lá no final em políticas públicas, inclusive de habitação. A escola, ela faz justamente essa ponte entre a fiscalização do tribunal e essas políticas públicas do gestor. Então, a gente faz essa parte de capacitar, de fazer com que o gestor, quando assuma uma administração, ele possa ter competência para, inclusive, trabalhar junto com o Tribunal de Contas para fazer essa fiscalização e o bom uso do dinheiro público.
Nalu, olha, tem uma situação que todas as vezes que tem alguma reunião no Tribunal de Contas ou em algum evento que reúne muitos prefeitos, conversando com um e com outro, eu respeito muito todos, porque todos ali estão eleitos democraticamente, representam a sua comunidade e tudo. Mas na fala com o prefeito, você já imagina uma série de falhas na gestão. Eu fico imaginando, por exemplo, o secretário de Finanças dele. Como que deve ser a prestação de contas dessa prefeitura? Isso tudo acaba chegando no balcão de vocês lá no TCE. Sim, né? e principalmente para a escola. A escola, inclusive, ela faz esse levantamento das maiores dúvidas, dos maiores gargalos, dos maiores problemas que a gente vê no dia a dia da gestão. E aí ela faz essa ponte também com os auditores, para que os auditores possam também tentar tirar as dúvidas, porque nós somos também um órgão consultivo. Então, é um dos poucos órgãos consultivos que se tem no Brasil. A gente responde consultas de dúvidas na administração pública. Então, tudo isso tem o papel ali das escolas de contas. Hoje, o maior problema, Itaã, é ver qual a melhor forma que a gente chega nos municípios. E é isso que a gente vem tentando dentro das escolas trabalhar. A gente via que a forma de palestras, a gente passava 2 dias no município, e aí dava palestra, 8, 9, 10 palestras. Não eram eficazes. Era muita informação, a gente via que não era eficaz. No início do mandato do Ribamar, ele me chamou lá, ainda em dezembro, e aí ele disse: Nalu, você vai assumir a escola de novo? Eu queria trabalhar de uma outra forma dentro dos municípios. Eu queria que fosse em forma de oficina. E aí eu chamei a nossa equipe. Qual a diferença, hein? Uma equipe muito boa, porque assim, a oficina, ela primeiro é uma sala de aula. Poucas pessoas naquela sala. Okay. Então, o mediador e a relação do mediador e aquela pessoa que está assistindo... É olho no olho, né, quase? É olho no olho e é muito próxima. Então, tu fica à vontade, inclusive, de perguntar, de expor realmente a tua dúvida. Mas o que eu acho melhor da questão da oficina é a questão do que a gente para da teoria para ir para a prática. Um exemplo, uma das nossas oficinas que nós vamos passar nos municípios é sobre a 14.133, a nova lei de licitação. Ah, nova lei de licitação, porque antes era 8666. A 866 acaba agora em dezembro. Inclusive, há 2 anos atrás era para ter acabado, Exato. Mas se deu um prazo mas agora no final do ano nós vamos terminar mesmo. Mas já tem até a administração que já está atuando na 14.133. Então, uma das oficinas vai ser sobre esse tema. Qual é a nossa ideia? O maior problema que o Tribunal de Contas tem é a questão do termo de referência. O município necessita de um objeto, de uma compra, mas ele não consegue colocar explicitamente o porquê daquela necessidade, o porquê que a população tem necessidade daquele objeto, daquela compra. Então, a nossa ideia é que, no caso, a auditora Ana, que dá palestra no Brasil todo sobre licitação, trabalha diretamente há muito tempo sobre licitação, ela possa levar um termo de referência e construir junto com aqueles servidores, os cargos comissionados das prefeituras. Não tem uma receitinha de bolo não, Nalu, que poderia facilitar a vida do... Eu tô me colocando no camarada lá de Santa Rosa ou de Mâncio Lima. Do Jordão. Do Jordão, eu não tenho uma coisa mais... Porque, digamos, é menos complexa a relação da prefeitura dessas cidades pequenas com as compras governamentais, não é? Do que uma cidade grande. Como Rio Branco. Como Rio Branco, por exemplo. Então não tem como ter uma receitinha de bolo, não? A receita é esse tipo de trabalho, esse tipo de curso de capacitação que você chegue diretamente com ele.
É essa a receita. É compreender o procedimento, é compreender como se faz. Isso, e você só vai aprender se fizer na prática. Porque tem, olha, deixa eu só ver se eu tentar ver se eu me comunico. Uhum. A lei é uma só. A lei é uma só. Perfeito? Então, o Pra camarada lá de federação São toda. Paulo ou lá do Jordão tem a mesma referência legal. Mas são realidades muito distintas. Então, o que eu queria saber é se não existe uma forma, um método, essa senhora que você falou, que é muito experiente, de elaborar, entendendo, porque se a lei é uma só, mas mesmo assim, cada município vocês precisam respeitar as características locais na hora de passar uma orientação. Mas eu insisto, não existe assim algo, um ponto nevrálgico que se eles obedecerem isso aqui, já facilita muito o trabalho de vocês? É essa coisa que eu estou te falando, que o Ribamar chegou para mim e pediu. Ele viu que aquela forma que a gente dava em palestra, que era com muito... Assim, a gente achava que estava acertando, mas aquela não. forma não estava dando certo. Quando as contas vinham para vocês? Estava cheio de muitas complicações. E uma coisa que é importante colocar para a população, coitada, é que eu acho que 5%, acho que 7% no máximo, a gente acha que ali tem má fé, malversação, mas quase que 95% da prestação de conta é a questão mesmo de uma equipe não bem preparada, uma equipe... Ninguém quer ir para os municípios, poucas pessoas querem ir para os municípios. Então, essa equipe que muitas vezes está lá, faz inclusive mágica. O pessoal é um pessoal muito querido, muito envolvido, porque é muito difícil. A coisa é muito difícil nos municípios. Então, curso de capacitação, por isso que a gente também está indo muito no tribunal, essa coisa da educação à distância, porque é um outro tipo de modalidade que a gente pode trabalhar dentro do município. Isso está previsto no Também está previsto. Mas a gente vai falar, vamos fazer um intervalo agora, tem um calendário aí de municípios, vamos divulgar isso aqui também, aproveitar a presença da Ana Lu. Vamos para o intervalo e já voltamos.